Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui hoje mais uma partida para ficar para a história do xadrez. Uma partida emocionante. Tudo beleza. Pessoal, muita gente ficou curioso, traz mais partida aí do Andrei Esipenko, o garoto que venceu o campeão mundial Magnus Carlsen, um menino de 18 anos, que venceu aqui no Tata Steel Masters 2021. Vamos dar mais uma olhada então numa partida dele aqui. Quem está de brancas é o Radoslav Vodsacek. E jogando então, é um jogador aí de mais de 2.700 de rating, né? Um super grande mestre, jogando contra o garoto Andrei Esipenko. Vamos dar uma olhada. O Vodsacek aqui abre com D4, o peão da dama, e o Esipenko responde com o cavalo em F6. Temos C4, E6, cavalo C3 e aqui bispo B4. O nome dessa abertura é defesa Ninzo Índia. Imediatamente desenvolvendo o bispo, cravando aí o cavalo. Temos F3, uma resposta bastante interessante aqui pelo Radoslav. Uma vez que o cavalo está cravado, o F3 prepara para jogar E4, né? Então dá apoio aí para jogar E4, porque se jogar C4 diretamente, simplesmente cavalo por E4, uma vez que o cavalo está cravado, né? Então F3, bastante agressivo, porque também desprotege bastante o rei. D5 e agora A3, atacando aí o bispo. Temos bispo voltando para E7 e agora E4 diretamente aí atuando no centro. D por C4 e aqui bispo E3. Então aqui o Radoslav Vodsacek não se preocupa em imediatamente recuperar peão, nada disso. Vai desenvolvendo peça. E o Esipenko então faz o lance B5, que visa defender agora o peão aqui de C4. No entanto, esse lance entrega de volta aí o peão, né? Simplesmente dá para jogar cavalo por B5 agora. E fica com um peão fraco aqui em C4. Qual será a ideia do Esipenko fazendo esse lance B5? A partida seguiu com cavalo por B5 e agora bispo em A6. Olha só como o Esipenko vai conseguindo soltar o jogo, desenvolver as peças, né? E aqui, por exemplo, o lance jogado foi A4, mas não dá para pensar em um lance como bispo por C4. Aqui as pretas ficam muito bem. Depois de, por exemplo, aqui C6 seria uma possível ideia, atacando o cavalo. E aí as brancas teriam que buscar algum contra-jogo, né? Porque aqui se o cavalo sair tá caindo o bispo. No entanto, nem tudo está perdido numa posição como essa. As brancas poderiam tentar o lance E5 aqui. E a gente iria para uma partida bem complexa e talvez com iniciativa para as negras. Então aqui, depois de bispo A6, o Vodsacek preferiu simplesmente jogar o lance A4 e agora temos C6 atacando o cavalo. O cavalo vem para A3, aqui de A3 o cavalo e o bispo estão atacando aqui em C4. O Esipenko segue então com bispo por A3, torre por A3 e cavalo de bem D7. E o Esipenko resolveu jogar mesmo com esse peão aqui bastante fragilizado aqui em C4. Temos cavalo em E2. Aqui o ponto todo é o seguinte, o Vodsacek aqui precisa desenvolver peça, né? Tá todo mundo aqui praticamente na casa inicial. O Esipenko já tá pronto para dar roque, já desenvolveu aí os cavalos. A ideia dele talvez seja essa, né? Então temos cavalo em E2, torre B8 atacando já o peão de B2. Torre A2 protegendo e roque. Cavalo C3 e agora dama em A5 aqui pelo Esipenko. Olha que legal, né? O Esipenko tá com o desenvolvimento mais forte, né? Já deu roque, já tá com todas as peças desenvolvidas, inclusive a torre. E aqui o Vodsacek ainda precisa ver como é que ele vai desenvolver aqui o bispo de casas claras. Bispo em E2 foi jogado e agora a torre de F em D8. Dama C2 tirando a dama aqui da coluna D, que é bastante incômoda. E agora C5, que legal. Aí esse lance C5 na hora certa, né? Combatendo aqui esses peões de D4 e E4 com o lance C5, como manda a escola russa de xadrez. Aqui a partida seguiu com roque e agora C por D4. Temos bispo por D4 e cavalo C5. Olha como as peças do Esipenko vão jogando com facilidade, né? Apesar desse peão enfraquecido aqui em C4, de repente esse peão pode até ser algo forte aqui. Vamos ver. A partida continuou com cavalo B5 aqui pelo Vodsacek e agora uma continuação bastante interessante aqui pelo Esipenko, né? Porque aqui é o seguinte, cavalo C5 foi um lance que abriu um ataque descoberto aqui no bispo, na casa de D4. Cavalo B5 visa defender aqui o bispo, né? E também
tá cortando a conexão da dama com o cavalo, tá ameaçando capturar agora o cavalo aqui em C5, né? E a gente poderia perguntar, mas não basta simplesmente capturar em A6 e depois capturar o bispo? Não é tão simples, né? Aqui o Esipenko não vai para bispo por B5 por conta aqui de bispo por C5, né? Simplesmente capturando a peça. E aqui, enfim, continua ameaçando o bispo. As brancas estão bem numa posição como essa. Depois de, por exemplo, bispo A6, bispo E3, as pretas não tem nada para comemorar e as brancas não tem nada a lamentar. Então, depois desse lance cavalo B5, o Esipenko vai por uma ideia diferente de bispo por A6 e vai pro lance então torre por D4. Olha que legal, o que esse menino tá pensando aí? Vamos ver. A partida seguiu com cavalo por D4 e agora cavalo B3. Olha que lance legal, atacando o cavalo. O cavalo não pode capturar o cavalo, senão o peão captura aqui atacando a dama, a torre, atacando o bispo, atacando todo mundo. Então a posição é muito legal, né? E agora o Wozniacki segue aqui com cavalo B5 novamente. Temos bispo por B5, A por B5 e tá caindo a torre agora. Ó, Rafael, então o cavalo B5 foi ruim, não pendurou, aí não dava pra fazer outra coisa aqui? Na verdade não, tá tudo certo, porque a gente vai ver que a continuação não é tão simples assim. Então vamos ver mais pra frente, olha só que legal. Cavalo B5, bispo por B5, A por B5 e torre por A2, e dama por A2, capturando a torre. Mas agora bispo por C4 pelo Wozniacki, atacando o cavalo. E o cavalo, se sair daí, tá caindo a dama, né? E não dá pra trazer mais uma defesa. Vamos ver o que o Esipenko vai fazer nessa situação. Ele segue com um lance interessantíssimo aqui, cavalo A1. Olha que loucura, né? Atacando agora a dama aqui do Wozniacki. O Wozniacki segue aqui com dama C3, de forma que agora a dama do Esipenko tá atacada, o cavalo tá atacado, e agora dama em A4 foi jogada, então mantendo a defesa aqui do cavalo. A partida seguiu com B3 e agora não tem jeito, né? Esse cavalo aí tá atacado agora 2 vezes e não tem pra onde correr. Então seguimos com cavalo por B3, dama por B3, dama por B3, bispo por B3 e torre por B5. E a gente tem esse final aqui, o Esipenko com um peão a mais depois dessa loucura toda, né? Que bacana, agora o bispo tá atacado, mas o Wozniacki vai pra cima com ataques de checkmate aqui com torre C1, deixando o bispo, né? Afinal de contas, torre por B3 tá vindo torre C8 aqui com sequência de mate, né? Então, aqui o Esipenko tem que fazer alguma coisa em relação a isso, faz o lance G5, dando respiro aí pro rei, agora a torre C3 protegendo o bispo, e rei G7, os reis jogam nos finais, rei F2, H5, rei E3, H4, G3, H3, olha como subiu rápido aí, ou desceu, depende do ponto de vista, esse peão aqui do Esipenko, né, já tá em H3, bispo D1 e agora torre aqui em B2, olha que legal, né, ameaçando já o peão de H2 e vai ficar com o peão passado avançado, a posição é seríssima, né? Bispo em E2 então bloqueando e agora G4. Olha como esse Esipenko começou de repente uma iniciativa na ala do rei do nada, né? Já começou a criar dificuldade aqui pro Wozniacki. A partida seguiu com F por G4 e agora um lance bonito aqui do Esipenko. Cavalo por E4, olha que legal, né? Aqui com várias ameaças. Tá ameaçando a torre, tá ameaçando umas ideias aqui de sacrifício. Enfim, se o rei capturar o cavalo, tá caindo o bispo. Muito legal esse lance, a partida seguiu com torre em A3, colocando a torre em segurança. E agora cavalo G5, simplesmente recuando o cavalo. Torre por A7, e agora a gente tem esse final aqui, todo mundo com 3 peões, né? No entanto, aqui tá mais fácil jogar de negras, né? Estão com as peças aí mais um peão aqui avançado, né? O rei aqui tá meio exposto. Vamos ver. Torre B3, cheque, rei D4 e agora torre B1 ameaçando torre H1. Vai ficar com o peão passado, a posição é perigosa. Aqui o Wozniacki segue com rei E3 na tentativa aí de defender a posição, mas agora torre H1. E agora seguimos com torre A5 atacando o cavalo. A rei F6 pelo Esipenko protegendo aqui o cavalo. Bispo F3 atacando a torre. Torre por H2 e agora o Esipenko tem um peão passado perigosíssimo. Como foi legal ele ter feito H5, H4, H3, né? Um peão estratégico aqui em H6 e tá dando aqui uma condição muito forte para as negras. A partida seguiu com torre A1 e simplesmente aqui depois de torre B2, aqui o Wozniacki abandona aí a partida, né? Por que abandonou, Rafael, nessa posição? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui tem um peão passado aqui, não tem como segurar, né? Vamos ver aqui uma possível continuação aqui. Vamos lá, vamos jogar um bispo A8, só para manter um guardião aqui na casa de H1, um guardião muito bem protegido e longe de todos, né? Vamos deixar um sniper ali.
Mas aqui, mesmo assim, as negras poderiam seguir aqui com torre B4, por exemplo, rei F2 seria uma possível continuação, torre aqui por G4, com o final vencedor, 2 peões a mais aqui para as negras, né? Por exemplo, torre F1 aqui seria uma possibilidade, ou torre A3 mesmo, a torre B4. Enfim, o jogo poderia ir embora com muitos lances ainda, né? Rei G1, rei F5, o jogo ainda vai durar por mais 20 e 30 lances, mas as pretas estão melhores, tem um final vencedor, né? Bispo F3, seria uma possibilidade. Aqui acho que dá até para trocar, não dá não? Cavalo por F3, torre por F3, acho que simplifica já para uma vitória, né? Rei G4, torre por F7, rei por G3, só que deve ganhar para as negras, né? Ainda dá trabalho, acho que ainda deve dar um trabalho aqui, torre G7, torre G4, né? Ainda vai dar um trabalhinho, mas as pretas vão ganhar. Torre E7, por exemplo, aqui E5 seria uma ideia interessante, né? Se a torre capturar, o rei captura, o rei da cheque aí captura a torre, né? Aqui acabou, né? E5 E4, ó, aqui não precisa nem mais continuar a análise, as pretas vão ganhar aí com esses 2 peões a mais. Por isso aqui que simplesmente, depois de torre B2, aqui o Vossachek abandonou aí a partida, né? Sensacional, vitória do Esipenko, joga muito esse garoto russo. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, vamos lá. Maravilhoso, né? 96.3% de precisão para o garoto, 91.7% para o Vossachek. Jogou muito também, mas o russo foi mais preciso aqui. O garoto Esipenko, 25 aqui dos seus lances foram os melhores contra 20 do Vossachek. Uma imprecisão e 2 erros para o garoto, 2 imprecisões e um erro H, foi bem equilibrado até, né? Mas o Esipenko criou mais oportunidades, praticamente dominou aqui a partida inteira, né? Aqui eles falam que a branca estava vencendo, não necessariamente, são lances de abertura, o computador tem dificuldade de avaliar esse tipo de posição, mas aqui, na minha opinião, o Esipenko dominou a partida toda, foi ele que foi criando ali oportunidades a todo momento, né, e tal. Aí, em algum momento, esfriou um pouco a coisa, mas depois conseguiu reverter aí, transformar em vitória, né. Vamos tentar entender esses momentos aí? Vamos lá no tabuleiro. Bom, nessa posição a gente tem uma situação de equilíbrio aqui, tá bom? E o Radoslav Vossachek aqui faz o lance B3, né, na tentativa aqui de capturar esse cavalo. No entanto, aqui um pouco mais de paciência é necessária. Por exemplo, torre B1 aqui, para poder jogar B3 com segurança seria uma continuação mais precisa. Depois de, por exemplo, o cavalo E8 aqui pelo Esipenko, e aí sim B3. Depois de cavalo por B3, bispo por B3 atacando a dama. E aqui a dama não é melhor não capturar aqui em B5, né? Aqui teria que jogar um dama A3, por exemplo. Dama por B5 poderia dar muito jogo aqui para as brancas, né? Bispo C2, por exemplo. E a dama não tem como sair defendendo a torre. A única casa que defenderia não está disponível, né? E aqui teria que jogar então uma partida aí com torre e cavalo contra a dama, melhor para as brancas, né? Então, nessa posição, realmente torre B1 seria um pouco mais preciso. E depois de cavalo E8, B3, cavalo por B3, bispo por B3, aqui dama A3, portanto, com uma posição aqui depois de torre A1, por exemplo, e dama E7, e dama D4, a gente teria uma posição de equilíbrio, né? Aqui o Vossachek está criando também oportunidades, está atacando aqui em A7, não tem checkmate na fileira do fundo, tem um bispo ativo, enfim, o jogo vai embora aí com chances para os dois lados, né? Então acho que esse foi o problema todo aqui, com o início dos problemas do Vossachek, foi lance B3 imediatamente. Depois de cavalo por B3, olha só, a gente tem uma posição completamente diferente, né? A gente tem já um final, o Esipenko com um peão a mais, né? Um final aí vantajoso, né, para o Esipenko. Então nesse momento aí realmente foi um ponto crítico aí da partida, né? E um outro momento que a gente pode citar aqui, nessa posição, o Andrei Esipenko vem para essa ideia fortíssima, né, de torre B1, com ideias de torre H1 e atacar lá em H2, e tem uma maneira de defender que aqui o Vossachek poderia jogar, seria, aqui ele joga rei E3, mas aqui talvez torre A2 fosse aí um recurso, apesar de que a posição aqui já é tão boa por Esipenko que ele teria recursos interessantes. Por exemplo, torre H1 atacando o peão, aqui bispo D3 de forma a defender o peão de H2, e aqui a gente teria torre por H2 da mesma forma, né? Então esse é o ponto todo. O Esipenko ainda assim venceria, né? Depois de torre por H2, cavalo F3 cheque, rei E3, cavalo por H2, G5, cavalo G4 cheque, rei 2, F5, G por F6, rei por F6, por exemplo, bispo E4, rei E5, bispo F3 e rei F5, a gente tem um final melhor aí, talvez vencedor para as negras, por conta do peão a mais, né? É um peão passado avançado, e aqui então não tem muito como continuar, né? Vamos um pouco mais para frente só para ilustrar. Bispo H1, cavalo E5 seria uma possível ideia, dando a casa de G4 aqui para o rei.
Depois de rei F1, cavalo F7 seria também uma manobra interessante. E depois de rei F2, E5, levando outro peão. Depois de bispo B7, por exemplo, as brancas não tem muito o que fazer. Cavalo G5. Bispo D5, por exemplo, E4. E aqui as pretas vão avançando, pouco a pouco, né? Bispo C4, rei E5 seria uma possibilidade. Bispo B5, rei D4, passando o rei aqui para o outro lado. Qualquer lance aqui, vai bispo A6, para tentar manter aqui o controle da casa de D3, E3, cheque. Não tem jeito, as pretas vão chegando, né? Rei G1, rei C3, de olho na casa de D2, aqui acabou, né? G4, qualquer lance. Aqui rei D2 já vence, ou cavalo F3 também vence. Qualquer lance, na verdade, vence. Aqui rei F1, cavalo E4 seria uma possibilidade. Bispo B5, cavalo aqui em F2, né? E aqui então a gente já tem até checkmate daqui a alguns lances. Por exemplo, rei G1, cavalo D3, aqui fechando aqui a diagonal do bispo. Bispo por D3, rei por D3, e aqui não precisa continuar, né? Vamos tentar segurar aqui rei F1, rei D2 e aí acabou, né? E2 também já vence, né? O outro peão vai avançar com checkmate. Aqui você escolhe, aqui é ao gosto do freguês, qualquer lance vence. É difícil você achar um lance que não vence aqui nessa posição, né? Então, mesmo assim, aqui vamos falar assim, torre B1 e aqui rei E3 foi jogado, não foi o lance mais preciso. Torre H2 talvez, mas não, a gente viu que mesmo assim o Esipenko já venceria, né? Então aqui, depois daquele B3 lá, realmente ficou difícil pro Vossachek, o Esipenko não perdoou, foi preciso até o final e mereceu aí essa vitória. Show de bola! Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez, de xadrez.